O estoicismo está na moda e já tem algum tempo. Lá em 2016, o estoicismo foi a primeira filosofia que eu tive contato. E eu fiquei empolgadaço, eu repetia as frases prontas, eu espalhava para todo mundo, eu repetia nas redes sociais, até comecei a ler um livro do Epiteto. E talvez você tá vivendo isso agora, ou pelo menos vendo várias pessoas fazer isso hoje. Porque convenhamos, ler o diário de um imperador romano, uma das pessoas mais poderosas e influentes do mundo, da sua época, e perceber que as suas reflexões têm aplicações práticas e diárias 2000 anos depois, em 2023, cara, é muito louco. Mas a teoria e a prática nem sempre seguem o mesmo caminho. Eu não conseguia ver o real impacto dessa filosofia no meu dia a dia. No máximo, eu estava na visão dos meus amigos um pouco mais culto, um pouco mais intelectual, mas a vida prática, realmente, nada tinha mudado. Então eu me distanciei do estoicismo e da filosofia como um todo. Então, sem chegar na essência realmente, nem você, nem eu, nem ninguém consegue pegar o real impacto dessa filosofia no nosso dia a dia. E na verdade a gente vê isso em várias frentes na sociedade hoje em dia. As nossas relações sociais estão cada vez mais superficiais. A gente prefere ver o filme porque é muito mais divertido, é muito mais interessante do que ir direto na fonte, nos livros e pegar cada nuance daquela história. Na mesma forma, a gente prefere o resumo do resumo do resumo ao invés de ir direto lá na fonte em livros e informações relevantes. As músicas, por exemplo, hoje em dia temos música cada vez mais superficiais, com letras, melodias, harmonias muito superficiais e muito mecânicas. E se você me disser, pô, mas ela descreve realmente como a minha vida é, por isso que eu ouço essas músicas. Pois então, isso só identifica que você está vivendo uma vida cada vez mais superficial. Então, logicamente, a pergunta é como entender essa essência para poder se beneficiar do estoicismo, das filosofias como um todo. Bom, no meu caso, eu me distanciei da filosofia como um todo por alguns anos, mas depois voltei lendo Platão e só então eu entendi o estoicismo. E é curioso porque a filosofia platônica, ela vem antes do estoicismo, então em teoria não faz muito sentido, mas é porque a essência do estoicismo não é intrínseca a ele, e sim ao contrário, ela é o elo perdido que hoje vemos por aí. É algo que eu não tinha entendido e que se você não entender, também não vai quebrar essa barreira da superficialidade e vai ficar apenas em frases prontas, como eu falava, pô, mas o Marco Aurélio falou isso, o Sêneca falou aquilo, Epiteto falou aquilo lá, e são frases profundas, complexas, sim, mas saiba que essa profundidade, ela só é atingida através desse elo perdido. E sem entender essa essência, nunca vai conseguir se beneficiar realmente do estoicismo. Então a pergunta que vem, obviamente, é: o que é esse elo perdido? O que é essa essência do estoicismo? Um dos pilares do estoicismo são as virtudes. E as virtudes, elas têm a sua origem na metafísica. Você pode ver que alguém é justo, você pode ver e perceber que alguém é injusto, mas você nunca vai perceber a justiça manifestada aqui no mundo terrestre de alguma maneira, apenas formas de representar essa justiça, porque em última instância a justiça e todas as virtudes são de origem metafísica. E a metafísica é o além da natureza, o além da física, certo? É o inefável, o abstrato, o espiritual. Alguns exemplos de coisas metafísicas: a música que comentamos há pouco. Damos nome às notas, damos nome aos instrumentos, tocamos os instrumentos, utilizamos da música, mas a relação das notas... Você percebe a diferença? Isso não foi a gente que criou. A gente percebeu apenas. Então, quando a gente fala sobre as músicas ter menos complexidade melódica, menos complexidade harmônica, é essa relação entre as notas que a gente explora cada vez menos. E isso tirando o elemento metafísico da música cada vez mais. E é por isso que a música está cada vez mais superficial. A matemática é um outro exemplo. A gente percebeu a relação dos números uns com os outros, e a gente não criou isso. E mais um e último exemplo é um triângulo. Se você desenhar um triângulo, você consegue
consegue fazer milhares, milhões de triângulos diferentes, mas a soma dos ângulos internos do triângulo será sempre 180. E isso não foi você, nem eu, nem nenhum cientista que criou. Isso é apenas algo intrínseco ao triângulo. Então isso já mostra uma hierarquia, que existe algo nesse mundo metafísico que está agindo nesse mundo material, e a partir do mundo material a gente pode utilizar dessas ferramentas e manipular da maneira que queremos, mas não conseguimos mudar a sua essência. O mesmo com as virtudes. E hoje em dia a gente não tem muito essa pira da metafísica, da espiritualidade, porque é muito esotérico, porque cada um tem a sua opinião e cada um fala o que quer, porque é tudo relativo. Cara, isso é um papinho meia boca de pessoa preguiçosa que não quer estudar, não quer se aprofundar nas coisas e fica dando um monte de opinião vazia e vaga, evidenciando a superficialidade da pessoa em si. Mas isso não exclui o fato de que a metafísica existe, o estoicismo está conectado diretamente com a metafísica através das virtudes, e a gente não se conectar com a metafísica e até com as virtudes hoje em dia evidencia esse elo perdido entre as duas coisas. Então ficar só repetindo frases prontas para parecer mais intelectual e culto, assim como eu fazia lá atrás, não vai te levar a lugar nenhum, e sim se conectar com essa essência do conhecimento, a essência metafísica, a essência das virtudes, e então poder desbloquear esse conhecimento do estoicismo, que convenhamos, é um baita conhecimento. Então, resumindo, a moda do estoicismo é maravilhosa, uma das melhores modas que aconteceu nos últimos tempos, com certeza, mas desde que seja aprofundado para chegar até essa essência, conectar com essa essência metafísica, conectar com essa essência das virtudes, para então justamente desbloquear esse conhecimento como um todo, certo? Então me diz aqui nos comentários o que você acha dessa moda do estoicismo hoje em dia, e inclusive se você quer se conectar com mais conhecimentos, então você pode assistir esse vídeo aqui ou até esse vídeo aqui. São vídeos complexos, profundos, mas com certeza vão ajudar você a desbloquear cada vez mais esses conhecimentos milenares. Até a próxima.